Quem não terminou o mosaico, então termina, certo? Tem uns bem legais que eu tô vendo já ali. Eu já avisei a Prof. Meire para corrigir também o de vocês lá do sexto B2, né? B2 ou é B1 agora? Não lembro. E do sexto A também. Aí vocês vão terminando, né? Tem até hoje, até meia-noite para terminar. Hoje vai ser a nossa última aula de geometria plana, tá? Então hoje vai ser a última aula desse capítulo de figuras geométricas planas. Aí semana que vem eu não sei ainda, mas bem provável que seja a Prof. Meire que vai dar aula para vocês daí, tá? Vamos corrigir então aquelas 3 primeiras antes até que mais algum colega de vocês entrarem, né? Que daí vamos esperar o pessoal entrar até que a Prof. corrija e depois eu faço a aula de hoje, tá? A aula de hoje é a última aula do conteúdo. Não tem, assim, uma atividade muito difícil para vocês fazerem, só que tem que copiar o assunto dessa aula, tá? Então, vamos lá. Peguem quem tem o livro lá na página 212? 214. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar para vocês, que essa parte para desenhar é melhor. Deixa eu pegar aqui um negócio. Deixa eu abrir. Vou desenhar aqui mesmo. Acho que vai dar certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje, daí a Prof vai corrigindo aqui. E daí eu vou desenhando com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aqui. Tá, deixa eu compartilhar agora aqui com vocês. Aqui. Tá. Todo mundo tá enxergando ali a página em branco aqui? Sim. Sim? Então vamos lá. Pessoal, Sim. Vamos corrigir então. Aqui. Vamos desenhar com a Prof. Número 1, então, 214, tá? Reescreva no caderno as afirmativas verdadeiras, letra A. Se duas retas que estão no mesmo plano não apresentam nenhum ponto em comum, essas retas são paralelas. Então, vamos supor aqui eu tenho um plano, né? Então, vou chamar esse plano de beta, tá? E vamos traçar duas retas aqui, tá? Essa aqui é uma reta e essa aqui é outra reta. Tá meio torta, mas é uma reta. Aí, o que tá me dizendo, gente? Essas duas retas, elas não vão apresentar nenhum ponto em comum, certo? Então, eu posso chamar que essas duas retas são retas o quê? Paralelas. Então, a letra A está correta, é verdadeira, né? O que está dizendo ali na letra A. Então, a letra A é verdadeira. Porque eu tenho duas retas e elas são paralelas. Deixa eu ver a letra B. Tá, a letra B é outra coisa. Deixa a Prof apagar aqui. Podia fazer no quadro, só que daí para apoiar o notebook é complicado. Vou fazer aqui. Tá. Agora, letra B.
Retas perpendiculares não se cruzam. Retas perpendiculares não se cruzam. Gente, retas perpendiculares é isso aqui, ó. Eu tenho uma reta aqui, né? E eu vou pegar outra cor aqui. E eu tenho outra reta aqui. E isso são retas perpendiculares. Então, a letra B é falsa, né? Porque qualquer reta perpendicular, eu preciso desse pontinho aqui, ó. Né? Elas vão ter que se unir. Então, a letra B é falsa, tá? As retas perpendiculares precisam sim se cruzar, ok? Vamos para a letra C. Vou fazer a letra C aqui. Deixa eu apagar a letra... Ah, cadê a borracha? Aqui. Deixa eu apagar essa letra B. Daí a gente vai fazer a letra C. Vou apagar aqui, vamos lá então. Letra C. Duas retas paralelas apresentam apenas um ponto em comum. Não, né, gente? Não tem nenhum ponto em comum. Assim, nesse caso, não tem nenhum ponto em comum, né? Mas eu posso ter duas retas paralelas, uma em cima da outra. Aí, nesse caso, quando tem uma em cima da outra, são todos os pontos em comum. Então, essa letra C é falsa também. Letra C falsa também por causa disso. Não é só um, né? Ou é todos ou é nenhum. Vamos excluir. Deixa eu só ver se alguém tá me chamando que não tá conseguindo entrar aqui. Não. Tudo certo. Tá. Letra D. Duas retas são perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus. Então, duas retas são perpendiculares. Ai, meu Deus, e agora? Mais ou menos aqui, tá? Sim, elas podem formar aqui um ângulo, né? De 90 graus. Então, a letra D é verdadeira, tá? Letra D é verdadeira. Isso aqui era de boa, né? Era só responder se era verdadeira e falsa. Então, quem não fez ainda, faz lá no caderno, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês antes que eu esqueça. É para postar na atividade da aula passada o mosaico, né? O conteúdo copiado e as atividades aqui da página 214, tá? Então, são 3 coisas para postar lá. Beleza? Tem gente que tá esquecendo de uma ou outra, tá? Número 2. Número 2 era para fazer? Era, né? Era para fazer o número 2? Era. Sim. Então, vamos lá. Sim, até 3. Então, tá bom. Obrigada. Vamos lá, então. Utilizando régua, que no caso a prof vai pegar esse aqui. E esquadro, pode ser também. Desenhe no caderno duas retas paralelas e duas perpendiculares às duas retas paralelas traçadas. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer as duas paralelas, né? Uma aqui e a outra aqui. Beleza, já fiz as duas paralelas. Agora, eu vou pegar outra cor. Vou pegar um roxinho aqui. Meu Deus, mas tá um movimento de carro aqui que, meu... Agora parou. Agora... Já fiz as duas paralelas, né? Agora eu vou fazer duas perpendiculares às duas retas paralelas traçadas. Então, eu vou fazer aqui e vou fazer aqui, né? E daí ficou perpendicular, né? As duas retas traçadas. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso, gente, porque daí... Aqui, ó, elas vão formar ângulos, né? De 90 graus. Estão vendo? Então, ela vai ficar perpendicular às duas paralelas. Certo?
Então, era mais ou menos isso, certo? Se vocês fizerem um pouco mais torto, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, não importa, tá? Desde que saia mais ou menos isso. Agora, número 3. A número 3 a gente só vai falar. A número 3... Eu vou tentar fechar essa janela aqui para ver se para um pouco esse barulho, porque, meu Deus, né? Barulho de carro. Pronto, o prof fechou tudo agora, vamos ver se vai ficar melhor, tá? A número 3 era a resposta pessoal, né? Então, a gente só vai discutir ela, tá? Observe um mapa fictício e identifique, letra A, 2 pares de ruas ou avenidas paralelas. Tá, eu olhando aqui, vocês podem ter feito outras ruas, tá? Não tem problema. Mas olhando aqui, por exemplo, a Rua Margarida e a Rua Primavera são 2 ruas paralelas, né? A Avenida dos Ipês e a Avenida das Hortênsias também são 2 avenidas paralelas, tá? Também pode ser. A Rua ali do Sol e a Rua Primavera também são 2 paralelas. A Rua Margarida e a Rua do Rio ali também são paralelas. O que não é paralela? A Avenida Beira-Mar e a Avenida Netuno, por exemplo. Não é porque a Avenida Beira-Mar ela é meio aí sinuosa, né? Então não dá para considerar. Mas qualquer uma dessas opções que a prof falou anteriormente tá certo, tá? Letra B. 2 pares de ruas ou avenidas perpendiculares. Então, perpendicular, gente. A Rua Primavera e a Avenida dos Ipês é perpendicular, né? A Rua Margarida e a Avenida dos Ipês também forma ali 2 retas perpendiculares. A Avenida das Hortênsias e a Rua Primavera também é perpendicular. A Rua Margarida e a Avenida das Hortênsias também é perpendicular. A Avenida das Hortênsias e a Rua Rio também perpendicular. Então, vocês viram que tem um monte de opções aí, né? Para vocês colocarem desenho. Qualquer uma que vocês colocarem aí tá correta, tá? Então, essa era a atividade da aula passada. Mosaicos. Alguém tá sentindo a dificuldade em fazer um mosaico ou só não teve tempo de terminar ainda? Tá tudo certo? Alguma dúvida para fazer os mosaicos? Que daí a prof já ajuda vocês também. Não? Não, eu já fiz e já mandei. Então, beleza. Não. O mosaico é simples, tá, gente? Vocês peguem quadrados, retângulos, triângulos, certo? Estrelas, todas aquelas opções de figuras que a prof mandou lá na aula passada e façam o desenho que vocês acharem melhor, tá? Pode ser em formato de um desenho ou simplesmente um monte de figuras geométricas bem coloridinhas, juntinhas, que vão formar um mosaico. Também dá, certo? Tem essas 2 opções, ok? Agora vamos para a aula de hoje, então. Quem não mandou a atividade da aula passada, né? Termina hoje e manda o mosaico. Essas 3 atividades que a prof corrigiu e o conteúdo, tá? Eu tava vendo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ter só mais 5 aulas, tá? De matemática. Então, vamos caprichar nessa reta final, né? Para vocês irem com uma nota boa lá no boletim, tá bom? Então, vamos lá. Aula de hoje agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa só a prof, então, vir aqui. Deixa a prof abrir a aula de hoje aqui. Deixa eu só excluir aquelas coisas que eu estava fazendo, desenhando com vocês aqui.
Daí a prof já explica a aula de hoje. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, compartilhar. Aqui. Tá, pessoal. Vamos para a aula de hoje, então, né? Essa aula, então, é da semana do dia 10, que é hoje, até dia 17, que é semana que vem, terça-feira que vem, tá? Então, vocês têm até terça para entregar a atividade da aula de hoje. Hoje, pessoal, o prof deixou bem pequeno aqui, né? Nem dá para enxergar, copiar todo o conteúdo abaixo. Que nem eu falei para vocês, não é uma atividade muito complexa da aula de hoje, então por isso que a prof pede para vocês copiarem todo o conteúdo abaixo, tá? Colocar o título bem bonitinho. Então vamos lá. Figuras geométricas planas. Hoje nós vamos trabalhar, gente, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os triângulos e sobre os quadriláteros. Triângulo e quadrilátero nada mais é do que os nossos polígonos, né? Que a prof explicou para vocês na aula passada que eram polígonos, certo? Primeiro, triângulo, gente. Tri já vem, né? Já lembra, já memorize na cabeça de vocês que tri vem do 3, tá? Por quê? Porque um triângulo é um polígono que tem 3 lados, ok? Aí a gente vai aprender agora um pouquinho mais sobre a classificação dos triângulos. Eu tenho diversos tipos de triângulos e cada triângulo tem um nome diferente, tá? E isso se dá pelo comprimento dos seus lados ou pelos seus ângulos. Os ângulos a gente também viu na aula de hoje, né? Na aula de hoje não, na aula desse capítulo, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Pessoal, esses são os 6 tipos de triângulos existentes, tá? Eu tenho o equilátero, o isósceles, o escaleno, o retângulo, o acutângulo e o obtusângulo, tá? Eu tenho esses 6 tipos de triângulos aqui. Primeiro, equilátero, gente. Um triângulo, para ser equilátero, ele precisa medir os 3 lados iguais. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se esse lado aqui mede 5, esse precisa ser 5 e esse também precisa ser 5, tá? Os 3 lados precisam possuir a mesma medida, ok? O isósceles. O isósceles é o triângulo que tem só 2 lados iguais, tá? Se ele tem só 2 lados iguais, isso quer dizer que se aqui mede 10, aqui mede 10, mas aqui pode medir 8, por exemplo, tá? Então, são apenas 2 lados iguais, ok? Deixa eu ver quem que tá entrando agora. Pera aí. Agora, o escaleno, ele tem 0 lados iguais. Isso quer dizer o quê? Que um é diferente do outro, né? Então, aqui pode medir 3, aqui 5 e aqui 7, certo? Então, eles têm os 3 lados diferentes, beleza? Então, essas são as 3 classificações de triângulos a partir dos seus lados, dos seus comprimentos de lados, ok? Eu tenho 3 tipos, equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e escaleno, nenhum lado igual, tá? Agora nós vamos a partir dos seus ângulos. Como que são chamados os triângulos a partir dos ângulos, gente? Quando eu tenho um triângulo com um ângulo reto, o que é o ângulo reto mesmo? É o ângulo de 90 graus, tá? Aqui tem as duas retinhas perpendiculares e entre elas vai ter aqui o ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um triângulo que tem o ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Agora, quando eu tenho 3 ângulos agudos, vamos lá, pensando, gente, o que era mesmo um ângulo agudo? Era um ângulo menor de 90 graus, né? Então, 30, 40, 60, 70 até 89 graus é considerado um ângulo agudo. Então, se eu tenho um triângulo
que ele possui os 3 ângulos agudos, tem que ter os 3, tá? Não só um, é os 3. Se ele tem os 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menor que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo, tá? E o obtusângulo, gente, o obtusângulo, para ser um triângulo obtusângulo, eu preciso apenas de um ângulo obtuso. Agora vamos lá, o que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, tá? Prof, 95 graus já é um ângulo obtuso? Já é um ângulo obtuso, só que não precisa dos 3, é só um. Por quê? Porque as medidas dos ângulos internos do triângulo não podem passar 180 graus, tá? Então, qualquer um desses 3 aqui, a soma dos ângulos internos dele nunca pode passar 180 graus, ok? Por isso que aqui é só um ângulo obtuso, tá? Esses são os 6 nomes dos triângulos existentes, gente, tá? Não sei se vocês já tinham aprendido lá no 5º ano, mas a prof tá passando agora para vocês. É bem importante vocês saberem, porque vocês vão usar bastante esses triângulos aqui, tá? Agora, gente, exercício da parte de triângulos. Lá na página 221 do livro, vocês vão fazer o exercício 1 e 2. Meu Deus, gente, exercícios fácil, 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 tá? Não precisa copiar o enunciado, é só pôr o número da página, o número da questão e responder. Fácil, fácil. Eu acho que em 2 minutos vocês respondem, tá? Por isso que a prof quer que vocês copiem o conteúdo, tá? Para a segunda parte da aula agora. Quadriláteros, tá? Bom, se triângulo lembra 3, quadriláteros vai lembrar o quê? 4, né? Então, um quadrilátero é um polígono, só que ele tem quantos lados? Ele vai ter 4 lados, certo? O triângulo tem 3, um quadrilátero vai ter 4. Espera aí que tá passando um trator aqui no lado. Daí vocês não me entendem. Pronto, passou. Agora o seguinte, gente, nós temos todas essas opções aqui de quadriláteros. Alguns eu acho que vocês já lembram. Nós temos o paralelogramo, o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio isósceles, trapézio retângulo, trapézio escaleno e o quadrilátero irregular. Que daí ele não tem nome, tá? Ele é só um quadrilátero porque tem 4 lados, ok? Então, vamos lá. Pessoal, o que é um paralelogramo? Paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero, 4 lados, que tem 2 pares de lados paralelos. Ou seja, estão vendo aqui o paralelogramo? Este lado aqui é paralelo a esse aqui. Ele é meio tortinho, estão vendo? E esse lado aqui, ele é paralelo a esse aqui, certo? Então, ele tem tanto este lado e este aqui paralelos. Por isso que ele é um paralelogramo, ok? Gente, retângulo. O retângulo é o paralelogramo, só que ele tem os ângulos o que aqui? Ele tem os ângulos retos. Então, todos os ângulos dele aqui é 90 graus, tá? Todos os ângulos dele aqui é 90 graus. Já o paralelogramo, como que essa linha aqui é meio tortinha, não fecha 90, né? Então, essa é a diferença do paralelogramo e do retângulo. Retângulo tem os 4 ângulos retos, 90 graus. E o paralelogramo não, tá? Losango. O losango é um paralelogramo, só que os lados têm a mesma medida, tá? Então, o losango também tem aqui as linhas paralelas, só que ele tem os 4 lados na mesma medida, certo? Agora, o nosso querido quadrado, gente. Olha que curiosidade legal do quadrado. O quadrado é um paralelogramo, cujos lados têm a mesma medida e os 4 ângulos são retos. Só que olha que legal, o quadrado é um paralelogramo,
pois ele possui dois pares de lados paralelos, né? Esse aqui é paralelo a esse, e esse aqui é paralelo a esse. Ele também é considerado um retângulo. Por quê? Porque todos os ângulos internos são retos. Todos esses ângulos aqui são 90 graus. Tá, prof, mas por que ele não é um losango, então? Porque ele possui todos os ângulos retos. E o losango, gente, esse aqui não é ângulo reto, tá? Isso aqui é outra medida de ângulo, tá? E ele também é um losango, pois todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, ele também é um losango porque todos os lados têm a mesma medida. Mas por que um quadrado não é um losango? Porque o quadrado tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, o quadrado, ele é um paralelogramo, ele é um retângulo e ele é um losango. Olha só que legal, né? Ele é considerado tudo isso. Pessoal, trapézio. O trapézio, gente, ele possui três nomes. Ele pode ser isósceles, retângulo ou escaleno, tá? Vamos prestar atenção aqui agora nas diferenciações, tá? O trapézio, ele tem apenas um par de lados paralelos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui não é paralelo a esse, porque esse aqui, se for numa reta infinita, ele vai se cruzar, né? Então, esse lado aqui é paralelo a esse. Esse aqui também é paralelo a esse. E esse de cima também é paralelo desse de baixo. Só que agora prestem atenção. Eu tenho o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele possui esses dois lados não paralelos iguais, mesmo tamanho, tá? Então, se aqui mede 5, esse aqui mede 5 também, ok? Aí eu tenho o trapézio retângulo. Ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui, certo? Ele tem um ângulo reto aqui. Esses nomes aqui são bem parecidos com os triângulos, né? E tem realmente a ver, tá? Isósceles, dois lados iguais. Retângulo, ângulo reto aqui de 90 graus. E o escaleno? O escaleno é porque ele não tem nenhum lado igual. É tudo diferente. Esse lado aqui é diferente desse, tá? E o quadrilátero irregular, ele tem 4 lados, mas ele não é considerado nada. Ele não é nem um trapézio, nem um retângulo, nem um losango, ele não é nada. Ele é irregular, ok? Gente, quadriláteros, isso. Atividade. Página 224, exercícios 1 e 2. Mamão com açúcar, bem facinho de fazer. Também não precisa copiar enunciado. Apenas pôr a página e o número da questão e as respostas. É só para vocês analisarem ali os quadriláteros, é bem facinho de fazer, tá? O que vocês vão postar no Classroom? Vocês vão postar todo o assunto copiado e as atividades da página 221 e 222, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão lá pôr a data de hoje, dia 10, né? Figuras geométricas planas, triângulos, copia tudo bem bonitinho, bem coloridinho, bem caprichado. Página 221, exercício 1 e 2, não precisa copiar enunciado. Aí, quadriláteros, não precisa fazer grande esses desenhos aqui, ó. Pode fazer pequeno, também não tão pequeno, né? Tamanho médio, né? Vai lá, coloca quadriláteros, faz os desenhos bem bonitinhos, copia o que quer cada um e faz o 1 e o 2 da 224, tá? Tira a foto de tudo, posta no Classroom e em o quê? Umas 2 horas bem trabalhadas, vocês terminam a atividade de matemática, tá? Gente, dúvidas? Agora é a hora de dúvidas. Agora a hora de dúvidas, vamos lá. O que vocês não entenderam? Já tinham visto esse assunto lá no 5º ano? A prof falou demais já, agora vocês falem um pouquinho com a prof também. Vocês sabiam que o trapézio... Vocês sabiam que um quadrado pode ser considerado um paralelogramo e um retângulo e um losango? Legal, né? Alguma dúvida dos trapézios? Alguma dúvida dos trapézios? Não. Não também? Então tá.
Se tá todo mundo bem certinho, entendeu tudo, né? Se não entendeu, gente, lá na página 220, deem mais uma olhadinha, tá? Que tá tudo lá explicado de novo, tá? Ou a prof vai postar agora no Classroom essa atividade, daí vocês podem ler ela com calma também, né? E tudo mais. A prof vai postar agora no Classroom, se vocês tiverem dúvida também me chame no WhatsApp, tá? Que a prof responde vocês daí. E é isso então, gente. Atividade bem fácil dessa semana, tá? Qualquer dúvida, me chame, tá bom? Boa semana para vocês. Tá? Semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem, então.